Boa tarde, internauta do Bocão News. Está no ar o seu Fato e Opinião, um programa de política que vai levar mais informações para você, fazer um breve resumo do que aconteceu na semana passada e o que já está acontecendo essa semana. Aqui no estúdio nós temos o editor-chefe do site Bocão News, Luiz Fernando Lima, e o subeditor de política, Vitor Pinto. Nós vamos fazer um breve debate aqui sobre os assuntos principais desta semana. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Luiz. E você que está nos assistindo aí no nossa fanpage do Bocão News. Bom, e você, se quiser participar, então, manda aí seus comentários na página do Facebook da gente, que a gente lê aqui ao vivo também, se quiser fazer algumas perguntas. Bom, o assunto de hoje, né, o primeiro assunto da semana, a gente já começa a semana aí com a Polícia Federal. Esteve, então, no apartamento do deputado federal Lúcio Vieira Lima, hoje pela manhã, para saber aí se Lúcio tem alguma participação com aqueles 51 milhões que foram encontrados em um apartamento que pode ser ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Então, a Polícia Federal está aí querendo saber se Lúcio tem participação. Né? A polícia também teve no gabinete do deputado na Câmara dos Deputados e no apartamento funcional dele em Brasília. Luiz, que está sempre lá em Brasília, como é que está essa situação aí? Já teve alguma informação hoje pela manhã? Sobre essas medidas e essas novas iniciativas já era esperado, né, Juliana? O dono do apartamento, em depoimento à própria Polícia Federal, disse que emprestou as chaves não a Gedel, a Lúcio. Então, portanto, já era esperado que Lúcio fosse alvo de uma operação. O fato é que, politicamente, os dois irmãos já estão mortos, simbolicamente, obviamente, né? E que o que os aguarda é a defesa. Então, os dois concentrados em se defender para tentar evitar o maior número de pena possível. Se já comenta, e esse final de semana se intensificou esse comentário, após um outro assunto que nós traremos hoje aqui no Fato e Opinião, é a delação, uma possível delação do Gedel Vieira Lima, né? Essa seria a forma que os irmãos, que o clã utilizaria para poder sair um pouco menos sujo de tudo isso. O fato é que 51 milhões encontrados dentro de um apartamento, todo mundo sabe que não era exclusivamente de Gedel. Lúcio entra na política para poder ocupar o espaço deixado por Gedel, candidato ao governo do Estado. Então, os dois estão vinculados. É muito difícil, e aqui a gente não está exprimindo juízo de valor, mas é muito difícil desvincular. Dizer, olha, esse dinheiro era só de Gedel. Olha, esse mal feito foi feito só por Gedel. Então, Lúcio vai ter que se defender, vai apresentar os argumentos jurídicos dele e é esperar. Um assessor dele também teve as digitais encontradas nas malas de dinheiro, ou em dinheiro lá, a gente não sabe direito, no apartamento. E agora é esperar para ver o tamanho do dano para a família e, politicamente, os dois estão fora do circuito. Não consegui falar com nenhum, Lúcio não atendeu as nossas ligações pela manhã, a gente compreende isso, né? E esperar um pouco mais aí, apresentar para ver se o Gamil, que é o advogado de Gedel, vem com alguma declaração oficial e para sabermos de fato o que aconteceu, né? O que pesa contra Lúcio também, Luiz, é que foi encontrado um recibo de uma empregada nesse apartamento que ele teria assinado. Já se começou a especular que teria sido pago funcionários dele com esse valor que tinha sido encontrado no apartamento. E Lúcio, é isso mesmo que você falou, Lúcio e Gedel estão juntos o tempo inteiro. Um não faz nada que o outro não esteja ciente, eu acredito, até pela questão da condução política e justamente pela herança política que ele tem. Então, Lúcio vai sair fragilizado, Gedel já está praticamente apagado da articulação política para 2018. Lúcio, agora com essa investigação, essa ida ao apartamento dele funcional aqui em Salvador e também ao escritório dele na Câmara dos Deputados, sai mais fragilizado também para a eleição de 2018. Eu não acredito mais que Lúcio tenha a força de ser o deputado federal mais votado da Bahia, como foi na eleição anterior. Lúcio entrevista a gente aqui pouco antes de estourar a segunda prisão de Gedel. Ele nos declarou claramente que ele entrou na vida política para ocupar o espaço do irmão e que não tem intenção nenhuma de permanecer na política para ter sobrevida. Sim. Então, o grande lance dele, e agora o que a gente espera saber é até onde e o que eles vão contar, até onde eles vão e o que eles vão contar. O fato é que eu acredito que o clã Vieira Lima encerra, neste momento, sua participação na política eleitoral da Bahia.
Eu acho que o Lúcio dificilmente será candidato. Não sei nem se ele vai poder, mas podendo, eu acho que dificilmente ele será. Esse é o fato. Os dois, quando a gente conversa com os principais líderes do PMDB após prisão de Gedel, todos eles falam, olha, os dois estão afastados do partido, para eles agora é um momento de se concentrar na família, a mãe deles está bem fragilizada, é uma senhora, as famílias, então assim, eles estão preocupados agora em como vão sair disso para tentar retomar uma vida. E com quanto sairão disso, porque os dois vivem uma vida muito boa, tem muita grana, né? E quanto vai custar isso para os dois? Né? E a sociedade está indignada e com razão, né? É muito dinheiro, gente. E o que eu fico a me questionar também, até para a gente comentar, é quem vai herdar esse capital eleitoral. O capital eleitoral, que eu digo, os votos. Porque é muito voto. Que, apesar deles, por exemplo, Gedel nunca ter tido êxito para a campanha majoritária, tanto para governador quanto para Senado, mas conseguiu uma gama boa de votos. E Lúcio tem também uma gama boa de votos para federal. Quem vai herdar isso? Não tem nem. Hoje eu não vejo mais nenhum padrinho quem que possa ser transferido o voto. E muita gente não quer nem mais ser aquilo também que veio na coluna Na Sombra do Poder, que a gente comentou, que a gente publicou na semana passada, o site. Hoje ninguém mais quer se vincular a Gedel. Tornaram leproso. Gedel é o leproso político. Ninguém mais quer se vincular. Tanto gente da gestão do prefeito ACM Neto não quer mais se vincular a Gedel, como ex-assessores, ex-aliados, inclusive da Câmara de Vereadores, ninguém mais quer ter vinculação com o Vieira Lima. Ainda dentro disso, e é interessante a gente falar, por um lado, a gente tem algumas figuras como o próprio secretário Almir Melo, que tenta se desvincular e que de fato tem a digital dele, não nas malas de dinheiro, mas na indicação política. Ponto, fato, todo mundo sabe. Almir Melo é indicado à Prefeitura de Salvador por Gedel Vieira Lima. Ponto, isso precisa ficar claro. Dito isso, você tem uma movimentação em Brasília muito grande já em busca desses votos. Então, por exemplo, Arthur Maia se reúne com Ezen Guzmão, porque ele tinha uma pequena fatia em Conquista, já pensando. O prefeito de Itapetinga, que também tem uma ligação forte, que é um jovem prefeito, que dizem está indo muito bem na prefeitura, que é uma pessoa também próxima a Lúcio Vieira Lima, sobretudo, está ali já sendo cortejado por muita gente. Então, esses votos já estão em disputa. É bom dizer também que Gedel não era o mais votado. A ACM Neto era o mais votado, deputado federal na época de Gedel. Lúcio se torna o mais votado quando a ACM Neto vem para a Prefeitura de Salvador. Né? Hoje já se fala que o mais votado da Bahia provavelmente será Otto Filho, né? Que vem com todo o capital político do pai. E, enfim. Falando em Almir Melo, então, Fábio Mota também foi indicado do partido, mas não chega nele. Não. Fábio Mota ele teve um desgaste grande com os Vieira Lima desde a eleição, do começo da discussão da eleição lá atrás, né, que Bruno Reis se tornou. Ele foi colocado como boi de piranha ali, foi colocado como bode na sala, como se costuma dizer dentro da política, para depois ser retirado e uma solução ser dada. E desde então o que a gente percebe é que ele se aproximou muito mais do núcleo de Neto do que dos Vieira Lima. Embora seja um PMDBista e nunca tenha negado isso, eu acredito, e pelo que eu converso e o tempo que a gente cobre a Prefeitura de Salvador e o trabalho de Fábio Mota desde o governo João Henrique, é isso? Ele muito mais afastado do clã e muito mais próximo a outros setores. Hoje a gente pode dizer que Fábio Mota está muito mais próximo a Neto do que a Vieira Lima. Outro detalhe, que a gente falando sobre essa questão de Gedel e de Lúcio, eles vão sair do PMDB, em tese, assim, do protagonismo do PMDB, da linha de frente do PMDB, justamente o momento em que o PMDB baiano pode ganhar, a partir de 2018, uma visibilidade maior em termos de administração, porque as 3 maiores cidades da Bahia, em tese, ficariam na mão de PMDBistas. Porque se o prefeito ACM Neto realmente sai candidato a governador, entra Bruno Reis como prefeito de Salvador. Se realmente José Ronaldo for candidato a senador, entra Colbert Martins. E você tem Ezen Guzmão e Vitória da Conquista. Então, os 3 maiores colégios eleitorais, as 3 maiores cidades em tese da Bahia, na mão do PMDB. E você não vai ter os grandes caciques, os grandes mentores do PMDB baiano, inclusive até nessas articulações da eleição passada, que isso deve ter sido posto na mesa durante as negociações de 2016, sem estar na linha de frente, alçando ao posto das 3 maiores prefeituras. Das 3 maiores prefeituras de visibilidade e de voto. Então, a corrida também é
a interferência do Nacional na Bahia para cobrir essa lacuna dessas duas lideranças e não deixar o PMDB solto. Eu acho que aí entra agora a articulação forte do prefeito ACM Neto de não deixar o PMDB se esfacelar com a saída da linha de frente de Lúcio e de Gedel. Entra a possibilidade de Bruno Reis assumir o partido, que não é descartado, ou até de, como muito se falou, de Embaçaí sair do Ninho Tucano, onde tem várias brigas, muito cacique, brigando para pouco índio, e assumir o PMDB. Não sei se é algo, não sei o que é que o Luiz acha disso. Luiz escreveu uma matéria esse final de semana falando justamente da situação de Embaçaí, que entra, não entra. No PMDB hoje o cenário para Embaçaí não é bom, tá? Embora ele esteja muito próximo ao núcleo de Temer, e portanto de Jucá, presidente nacional do partido, ele não é bem quisto pelos novos líderes do PMDB. No entanto, tem uma batalha sendo travada muito discretamente nos bastidores do partido na Bahia. Bruno Reis é visto como uma linha de frente de ACM Neto. E os deputados estaduais que roeram o osso, sendo liderados pelos Vieira Lima, não querem perder a oportunidade nesse momento de liderar, de subir ao posto, de comandar o partido, o maior partido do Brasil. É o partido que tem o maior tempo de televisão, o partido que tem o maior fundo partidário e que terá o maior fundo eleitoral. Okay? Mas dentro desse núcleo, que é formado principalmente por deputados estaduais, existe divergência. Há quem diga que é a hora de ter um novo líder. E tendo um novo líder, quem seria esse? Então você tem deputados que em off, na conversa de bastidor, falam, podia ser legal a gente trazer o José Ronaldo, que é uma liderança de Feira de Santana, pode ser candidato ao Senado. Mas Embaçaí está fora de todos os prognósticos. Outro que tentou fazer um movimento no sentido de ir para o PMDB foi Arthur Maia, que foi rechaçado também pela base do próprio partido. Ele teve conversa com Nilo Coelho e teve conversa com Ezen Guzmão. Foi a Brasília, conversou e tentou articular, mas ele também não é visto como alguém com um espólio eleitoral interessante, sobretudo por ter se desgastado muito com a reforma da Previdência. Então, Embaçaí e Arthur Maia, eles têm as mesmas características. Primeiro, não se dão bem, são vistos como extremamente egoístas, né, que pensem muito neles e menos no geral, e disso os Vieira Lima são melhores do que eles, né? E segundo, são pessoas que se aproximaram do governo federal, mas o governo federal tem aquela postura de que Temer não tem força para mandar no PMDB da Bahia, gente. Temer é um presidente que tem 3% de aprovação. Então, assim, ele pode tomar conta cartorial, Neto direcionando o partido na Bahia. Ponto. Você tem também Leú. Acho que a figura de Leú não... Eu acredito que... Leú é o PMDBista mais histórico, talvez, que tem no DNA, o avô, o pai, o tio... Mas Leú... O PMDB raiz. É o PMDB orgânico. É o PMDB orgânico. Mas Leú não tem o perfil de presidente de partido e, nesse momento, até onde eu sei, não quer. Leú é um nome cotado para poder compor uma majoritária. No entanto, é visto como uma manobra extremamente perigosa, porque o PMDB vai precisar de deputado federal. Lúcio fora da jogada, Leú é o candidato que tem a maior possibilidade de ser eleito. Então você tira um candidato com uma grande possibilidade de eleição, de êxito eleitoral, para colocá-lo em risco dentro de uma chapa que a gente não sabe. Eu tenho dito isso, assim, algumas pessoas, a gente conversa muito tanto com político quanto quem observa a política, e é o seguinte, Gedel no primeiro momento caído, para o prefeito ACM Neto era ótimo, porque ele perderia a capacidade de barganha. Gedel morto politicamente para Neto é horrível, porque para ele não sobra muita coisa para negociar. Com quem é que Neto vai compor para agregar? Aí é um outro debate que a gente pode trazer aqui para o fato e opinião. Jutaí e Embaçaí disputam a vaga do PSDB. O que Embaçaí agrega à chapa de Neto? Salvador? Neto já tem Salvador. Zé Ronaldo agrega o quê? Feira? Feira. Talvez Neto já tenha boa parte do que Zé Ronaldo traz de Feira. Jutaí agrega o quê? Alguma coisa de interior, faz uma política que para a gente em Salvador é bem estranha, mas Jutaí tem o seu modus operandi que todo mundo diz que está muito vinculado ao método de financiamento eleitoral. Emendas e outras questões mais ligadas ao monetário do que à articulação política. O que um PMDB esfacelado agrega para Neto? Quase nada. Tempo de TV?
fundo partidário, mais o quê? Voto. Um voto. Quase nada. Então, os Vieira Lima, do jeito que estão, devastados, para Neto, não é uma boa coisa. E isso já está ficando cada vez mais claro. Por isso ele tem ido tanto a Brasília, tentando participar com o Romero Jucá, mandando prepostos consultar os líderes PMDBistas para saber o que vai ser feito do PMDB na Bahia. Ele está tão interessado nisso porque ele sabe que um PMDB frágil, neste momento, para ele é muito ruim. Mas uma força do PMDB também sempre foi o interior do Estado. Apesar da gente ter hoje, atualmente, o PSD despontando com maior número de vereadores, maior número de prefeitos, por muito tempo o PMDB teve essa força de interior. Então, completando isso também que você falou, Luiz, nada interessa Neto um PMDB esfacelado até o governo do Estado, a articulação política do PT do governador Rui Costa está de olho. A debandada. Pode acontecer a debandada. Justamente, repito aquilo que eu te falei. Ninguém quer mais ter a vinculação com o GEDEL. Todo mundo quer correr, porque sabe que o eleitor pode... Está muito recente, o eleitor não vai esquecer, porque eu acho que vai ser um assunto que vai ficar batido até o ano que vem. Então, ninguém quer se vincular. Então, para o interior, o PMDB é um partido bem articulado e bem forte. O PMDB chegou em 2004 a 113 prefeituras, né? Era o maior partido. Aí entra em 2006 na chapa com Wagner, ganha a eleição, rompe em 2008, e aí em 2009 já começa a cair, porque em 2009 se faz a Operação Otto no PP. Sim. Aí sai do PP, cria o PSD e já começa a entrar as bases do PMDB, que é o centrão da Bahia, que é o partido mais fisiológico do Estado. Então essa força de banda B e banda C, porque hoje o número de prefeituras do PMDB é um número relativamente pequeno, embora tenha potencial de agregar em eleitorado, mas a quantidade de prefeituras do PMDB hoje é a quarta ou quinta força. Mas eu acho assim, a banda B, certo, banda B, a banda C. B na política é aquilo que a gente chama, aquilo que a gente De quem não ganhou. coloca dentro de um arcabouço de que não ganhou a eleição, disputou, teve voto, é ex-prefeito, candidato derrotado a vereador, liderança. Essa é a banda B, banda C, dependendo da quantidade de voto e de poder que tenha dentro da sua região, né? Mas essas pessoas, elas estão muito mais próximas hoje do núcleo governista do que da oposição. Em algum momento, elas se tornaram próximas em função do cheiro de vitória de Neto, e ela flutua essa banda B e essa banda C, a partir daquilo que vai ganhar, muito mais do que isso. Ela é muito mais pragmática do que ideológica, né? E diante desse cenário, que ninguém sabe o que vai acontecer, o que se tem de certo é que o governo está aí, né? Então, existe uma tendência, e aí a gente não pode ignorar o seguinte: Otto Alencar, João Leão, o próprio Rui Costa, Félix, aí você vai, o arco de alianças de Rui é um arco que tem algumas pessoas, alguns líderes, alguns pensadores que são muito bons na relação política do interior. E você tem Wagner também, né? E você tem Wagner também. Que é o principal. Então, nessa articulação, eles estão atraindo a banda B. Isso é a tendência. Não se sabe se vai consolidar. A gente tem que aguardar. Nesse sentido, tem um internauta aqui, que é o Josué Júnior, está participando aqui. Ele está dizendo que Neto está fraco no interior, né? E, de fato, teve na semana passada, a gente publicou até na coluna Na Sombra do Poder, uma possível nova estratégia do prefeito ACM Neto, que seria de lançar o vice-prefeito Bruno Reis na cabeça de chapa ao governo do Estado o ano que vem. Isso realmente procede, essa informação? Essa semana eu conversei com uma fonte também que me disse que Neto está preocupado, sim, com como é que ele está no interior, mas que ele estaria preocupado com a posição dele aqui em Salvador. Não é bem isso, né? O que a população aqui de Salvador iria achar dele sendo candidato ao governo do Estado. Não é isso, na verdade não é isso, não. Ele está preocupado com o resultado das pesquisas mesmo e dessa estratégia do governador Rui Costa com Jacques Wagner. Até bem pouco tempo atrás, semanas atrás, a gente não sabia qual seria a reforma eleitoral e o modelo na proporcional. Ponto. Resolvido isso, e continua como estava, ponto. Também, né? Então, definiu. Ok, para Neto tem 3 fatores. O primeiro fator é o seguinte: Neto está sendo assediado para participar da Nacional. Isso é fato. Ele está sendo assediado. O problema é em que Nacional, em que condições e quais são as chances de vitória. O problema de ele ir para a Nacional, que entra nesse segundo ponto, é quem vai encabeçar a chapa para o governo do Estado na Bahia do grupo adversário a Rui Costa. Neto, por mais fragilizado que esteja no interior, como dizem, as pesquisas ainda o colocam em pé de igualdade com o Rui. Quando não, ele já chegou a ganhar de 3-1 para Rui em vários interiores, em pesquisas qualitativas de consumo interno. Ter 3 vezes mais votos do que Rui. Hoje esse negócio está bem equilibrado, então há uma tendência de queda.
o Estado está atuando, então você tem um equilíbrio, mas para ele são condições ótimas de disputa. O problema de Neto é o seguinte, se ele não for candidato ao governo, quem vai ser? Será? Né? Essas conversas de Bruno Reis é algo que algumas fontes começam a falar, mas me parece, a gente publicou, muito mais uma estratégia de tirar o foco da discussão do que de propriamente De fato ocorrer. você colocar e criar condições para que Bruno Reis dispute o governo. Nada contra, acho que é um cara que se mostrou muito capaz, muito hábil, fez a articulação política do prefeito na Câmara dos Vereadores e Neto tem hoje uma maioria, Vitor sabe bem disso, está lá todo dia, que é uma maioria consolidada. Há insatisfações, pontos de insatisfações aqui e ali, mas é rolo compressor. Rolo compressor muito mais tranquilo do que a situação de Rui Costa na Assembleia Legislativa, muito mais tranquilo do que Michel Temer, muito mais tranquilo do que certamente 80% dos prefeitos da Bahia. Então, assim, e Bruno Reis tem participação direta nessa paz que Neto tem na Câmara de Vereadores de Salvador. Então, ele se mostrou um articulador árabe. Daí a se cacifar, a disputar um governo do Estado, que não é mal avaliado, que o atual com a atual gestão tem uma boa avaliação, com o Rui Costa trabalhando no interior, com articuladores políticos muito bons, o cenário é muito desfavorável. Né? Então, outra que seria a terceira e última situação é o seguinte, Neto não será candidato ao governo do Estado, não é porque a população de Salvador votou para ele comandar a cidade por 4 anos. Esqueçam isso, isso não é fato, isso não é verdade. E quem quiser lhe vender está lhe enganando. Sabe? Política, né? Isso não é verdade. Neto não será candidato se ele souber, tiver convicção de que ele vai perder a eleição. Aí ele vai encontrar uma narrativa para vestir a não candidatura dele. Ponto. Isso me lembra Serra, que quando foi candidato ao governo, foi a Prefeitura de São Paulo, não me lembro bem, assinou um documento se comprometendo que não... E depois foi candidato a presidente, não quer parâmetro. Aí vem essa questão de Bruno Reis ser um possível candidato a governador. Eu acho muito pouco provável. Zero. Eu acho uma articulação zero. Você tocou no assunto certo. Tá, vamos lá. Vamos partir do pressuposto que Neto tope uma candidatura nacional, ou ser vice, ou ser um cabeça de chapa, como muitas vezes a grande mídia, né, a mídia nacional falava. De topar ser um vice com Dória. Muito se falou disso. Huck agora. Agora o Luciano Huck. Aí você alça, em tese, Bruno Reis para ser o candidato a governo do Estado. A prefeitura vai ficar na mão de quem? Vai ficar Léo Prates como... Tá certo que Léo é o presidente da Câmara. É um braço direito de ACM Neto dentro da Câmara de Vereadores. Tanto que é a personificação do prefeito dentro da Câmara. Mas será que Léo é a pessoa indicada para ficar como prefeito e depois ter uma articulação de eleição interna na Câmara para eleger um prefeito? Total fora de cogitação. Aí comenta-se, se Neto não for candidato, partindo desse pressuposto ainda do federal, Zé Ronaldo. Tá, tem sua capilaridade em Feira de Santana, mas só é forte em Feira. Então, a prova disso foi na última eleição, que ele foi candidato a senador, dividiu a chapa com a dobradinha com Aleluia na chapa, e o único lugar que ele pipocou de voto e foi bem votado foi Feira de Santana, que é o reduto dele, e o voto é dele, não é transferido. É dele o voto, de Zé Ronaldo. Acho que onde ele tiver, o voto vai. Então, eu acho muito difícil isso. E para Neto, não é ruim topar uma eleição mesmo estando desfavorável. Se consolida. Neto foi candidato a prefeito de Salvador em 2008, não foi nem para o segundo turno, foi uma eleição acirrada, aí você vem João Henrique e Pinheiro na época. Embaçaí ele lá atrás. E ele lá atrás, ele ficou lá atrás. E assim, no período que todo mundo dizia que o DEM estava morto, que o DEM ia morrer em Salvador. Em Salvador e na Bahia, no Brasil. Lula extirparia o DEM. Isso, que Lula extirparia o DEM. E Lula chegou a dizer que o DEM iria acabar. E depois veio o Neto com tudo e ganhou a eleição. E se reelegeu muito bem. Então, acho que ele não tem nada a perder. Aí a pessoa fala, mas vai ficar sem a prefeitura? Não vai ter o em tese, né? Que não é o emprego. Não é, eu acho que não é... O problema de Neto não é perder o emprego. O problema de Neto é o que ele vai fazer nesse período. Mas você tem um lugar de fala. Eu acredito que ele pode, por exemplo, assumir uma presidência do DEM, DEM estadual, e poder correr o interior mais do que ele pode correr agora. Neto já é maior do que o DEM estadual. Neto hoje, se você parar para fazer um raio-x no DEM, essa avaliação é feita no Congresso Nacional, no DEM você tem dois quadros com voto. Ronaldo Caiado e ACM Neto. Correto. Certo? Rodrigo Maia, votação pífia. Né?
Os outros articuladores do DEM, Mendoncinha tem o maior, Mendonça Filho, que é o atual ministro da Educação, tem o maior orçamento da União. Ok. Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Ok. E acabou o DEM. O DEM hoje, Neto seria, em caso de derrota e ficando sem cargo na prefeitura, Neto teria condições hoje de assumir a presidência do DEM nacional. Mas ainda assim, ainda tendo lugar de fala, para ele, que tem pretensões políticas grandiosas, não é algo tranquilo. Ou pode acontecer o que aconteceu com Wagner. Porventura, ter uma presidência da República favorável ele vira e ele virar ministro. Isso que aconteceu com Wagner. Esse é o cenário mais provável dentro do que se costura e se desenha na articulação política do prefeito ACM Neto. O entorno do prefeito ACM Neto diz exatamente isso. Olha, se nós tivermos chances para ganhar a presidência da República, ainda que você tenha uma derrota eleitoral na Bahia, você sobe a ministro e aí você fica tranquilo. Não tendo o governo federal e não tendo o governo do estado, aí você tem uma situação muito mais complicada, embora possa rodar a Bahia, possa presidir o partido nacionalmente, possa continuar tendo mídia, e vai continuar tendo mídia porque tem acesso a ela de uma forma muito tranquila. É bem complicado você passar 2 anos, pelo menos, ou 4 ou 6. Quanto tempo vai ser? Vai ter uma outra reforma política? Vão unificar os mandatos? A gente não sabe qual é o desenho eleitoral após essa eleição. Tem muita coisa ainda para acontecer. Muita coisa para rolar. A gente está fazendo aqui um breve balanço sobre as eleições, que pode acontecer em 2018, mas essa semana também está bem cheia em Brasília, né? Nós tivemos aí recentemente a delação, né? Que saiu a delação do operador Lúcio Funaro, que complicou ainda mais a situação do presidente Michel Temer. Essa semana será votada na CCJ a denúncia, a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, e também tem a votação do senador Aécio Neves, né? Então, o bicho está pegando em Brasília. Logo falando desse segundo ponto, Aécio Neves, a articulação é a votação. Depois que o STF colocou panos quentes em toda a briga que existia para saber se o judiciário poderia ou não suspender o mandato de um político, de um congressista, de um deputado ou senador, começou a articulação em Brasília para salvar ou não o mandato de Aécio Neves em termos de suspensão inicialmente. A suspensão indeterminada. O que é que se quer agora? O senador defende, e seu núcleo, que a eleição seja interna. Fechada. Em segredo. Em segredo. Por quê? É mais fácil você conseguir arrebanhar votos, principalmente de opositores, sem que haja a execração pública, sem que haja a pressão popular. O outro lado, os opositores defendem que a eleição seja aberta, a votação seja aberta, porque aí todo mundo vai ter que botar sua cara e dizer se salva ou não o mandato de Aécio Neves. O certo é que está tendo todo o acobertamento do senador, do Tucano, de Minas Gerais, porque quando Eucídio foi sumário, foi uma votação aberta, escancarada, e todo mundo votou e acabou cassando o mandato dele, foi uma cassação de mandato. Tem a questão do que fala-se que o próprio Senado vai julgar, é o apto, é o juiz para julgar o mandato do seu próprio membro. O Conselho de Ética arquivou várias tentativas de abertura de processos contra Aécio. Há uma lavagem de mão. Por quê? O primeiro, e acho que uma articulação aí com Michel Temer, porque eu li essa semana que apesar de Aécio ainda estar em restrição para sair à noite, tem tido conversas com o presidente Michel Temer. Sim. Se você analisar, o segundo, na verdade, o primeiro relatório da CCJ que foi favorável a Temer, Abiacchio, PSDB de Minas. Você vem agora o Bonifácio de Andrada, PSDB de Minas. Uma mão lava a outra. Eu lhe ajudo a se livrar da sua eventual denúncia, da sua suspensão de mandato, e você me ajuda. O PT recuou. E aí é que o pisca-alerta liga para Aécio Neves. Porque ele está, pela articulação de que provavelmente o PT votasse para que ele continuasse com o mandato, justamente para ser uma resposta ao STF, já que o PT está muito ferido, magoado com o judiciário, que dá uma resposta da interferência de poderes, agora recuou. E já se começa a falar de votar contra Aécio. Então, Aécio já está na linha tênue. Então, quanto mais se arrasta essa votação, é pior para ele. Antes era favorável, mas agora chegou um ponto que é pior.
Então, a Aécio está nessa linha tênue se vai ficar suspenso ou não. Vamos lá. Funaro tem uma coisa interessante para a gente falar primeiro, né? A nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defende que a abertura, ou enfim, a extinção do segredo das delações devam ser quebrados apenas quando estas forem aceitas pelo STF. Janot tinha uma postura diferente. A partir do momento que a delação é feita, ele abriu o sigilo. Pronto. Isso é uma coisa que está posta. Sem delação, com delação. Qual a preocupação? A preocupação é a sociedade tendo acesso antes de acatarem a denúncia, é bom ou ruim? Até agora, pouco importa, porque a sociedade perdeu sua capacidade de indignação, perdeu sua capacidade de manifestação. E isso nos leva aos dois outros pontos, Temer e Aécio. Isso é o que tem que estar posto, gente. Aécio, o PT tinha uma decisão de não deixar o judiciário decidir a vida do senador. Essa postura do PT é clara porque é um partido que vem sendo julgado pelo STF frequentemente e que acusa os juízes de fazerem de opinarem e sentenciarem politicamente. Sim. Ponto. De entrarem na esfera de cunho político. Então, com relação a isso, estamos todos juntos. No corporativismo do político, estamos todos na mesma barca, com exceções de PSOL, Rede e outros partidos mais à esquerda, né? Ponto. Decidido isso, aqui dentro a gente vai decidir. Aqui dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional, o PT é minoria. Vai votar contra Aécio, mas os votos dos petistas não são suficientes para condenar Aécio. Isso está mais do que provado, não são. O PSDB, no que se refere a Temer, ele tem uma divergência grande. O PSDB não está tão tensionado no que se refere a Aécio, no sentido de manutenção de mandato. A discussão interna corporis do PSDB é de se ele vai continuar presidindo o partido, se ele vai continuar dando as cartas no partido, que é aquela briga São Paulo-Minas que já existe há bastante. A café com leite do PSDB, que para eles o Brasil continua sendo a mesma política colonial, né? Política do café com leite. São Paulo-Minas até hoje. Mas é isso que acontece. Na Câmara, a situação da segunda denúncia do presidente Michel Temer, ela já é dada como favas contadas. A Inês está morta e, diferente de Dilma, ele está absolvido. Não há uma solução viável. O que há hoje é outra briga, disputa entre Rodrigo Maia e Michel Temer para ver quem atende os interesses das grandes corporações de forma mais tranquila e, desse modo, tem condições de governar de forma perene. Mas ninguém acredita que você conversa com 10 deputados, os 10 dirão a mesma coisa. Não há tempo hábil para uma nova eleição indireta, não há tempo hábil para retirar Michel Temer e colocar para o PT e para a oposição pragmática que pretende comandar o país, é mais interessante deixar Michel Temer sangrando. Isso já está decidido desde a primeira denúncia, não mudou esse panorama. O PT está preocupado se o Lula vai poder ser ou não candidato. Se o Lula não puder ser candidato, quem vai ser o candidato? Se vai ser Haddad, se vai ser Wagner, se vai ser São Paulo, se vai ser Bahia, se vai ser Pernambuco, da onde virá o novo candidato do PT. O PT está com suas preocupações internas. O PCdoB está com suas preocupações internas. O PDT com o Ciro Gomes está com suas preocupações internas. O PMDB preocupado. Então, assim, Temer não deve cair. Só cairá se acontecer, se tiver batom na cueca de fato. Se aparecer o batom na cueca, ele cai. Até lá vai ser esse sangramento, vai ser todo mundo tirando o máximo e as políticas públicas sendo dilaceradas por esse grupo. Ponto. Isso é fato, isso está acontecendo. E a sociedade, que tanto num caso quanto no outro, perdeu a sua capacidade de mobilização. Perdeu a sua capacidade de indignação. E mais do que isso, não sabe em quem votar, será obrigado a votar e provavelmente elegerá quadros muito semelhantes aos atuais. Portanto, não há expectativa e nem perspectivas muito interessantes no futuro próximo. Bom, muito boa a discussão. A gente vai terminar aqui o nosso Fato e Opinião. Tem muito assunto ainda, tem muita coisa para acontecer nessa semana. Mas semana que vem, então, na segunda-feira, a gente volta com mais informações. Obrigado a todo mundo que participou e até semana que vem, às 14 horas, no Facebook. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.